Buenas, pessoal! Eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os remendos do novo ensino médio e a consulta pública do MEC. Bora lá? Bueno, minha gente, antes da gente começar, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos falar sobre os remendos do novo ensino médio e a consulta pública que o Ministério da Educação realizou este ano, né? Contextualizando, em junho deste ano, o Ministério da Educação lançou uma consulta pública com a sociedade civil para saber se interessava a manutenção do novo ensino médio ou se eles deveriam repaginar o novo ensino médio, ou enfim. Porém, revogar o ensino médio, como afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, nunca esteve em voga, apesar de vários grupos da sociedade civil dizerem que precisa revogar o novo ensino médio, de pesquisadores e pesquisadoras dizerem que precisa revogar o novo ensino médio e múltiplas evidências científicas dizendo que o novo ensino médio não funciona. Ministério da Educação, será que a gente está falando grego? Não sei. Enfim, a consulta foi lançada já com uma série de problemáticas, porque ela era uma consulta que influenciava o sujeito da pesquisa a responder mais ou menos aquilo que o Ministério da Educação queria que fosse respondido. Não era uma consulta livre de texto. Havia um forte direcionamento nas respostas das perguntas. Bueno, passado o tempo da consulta, nessa última semana o Ministério da Educação veio ao público divulgar os resultados da pesquisa e remodelar o novo ensino médio, mantendo ainda a ideia de que eles não revogarão esse modelo. Né? E o que foi essa repaginada, essa coisa que eles fizeram? Na verdade, não passa de uma série de remendos na estrutura do novo ensino médio. Eu vou explicar para vocês como que esses remendos são feitos e o que foi modificado nessa nova proposta. Em maio de 2023, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em conjunto com alguns políticos mais progressistas, fizeram um projeto de lei propondo uma nova modalidade de ensino médio, propondo a revogação total do modelo antigo e um novo ensino médio, que tinha lá 2.400 horas para a formação geral básica integral, que foi assim que foi chamado nessa proposta. Bem, no atual remendo do novo ensino médio, o MEC aumenta as horas dessa formação geral básica integral para 2.400 ao invés de 1.800, como havia no novo ensino médio anterior. O que isso modifica? Bem, isso modifica que passam a ter de volta 600 horas de formação geral básica integral, então grande parte das disciplinas que a gente vinha reclamando que foram removidas sem uma consulta com a sociedade, que faziam que o ensino médio tivesse uma formação científica precária, elas acabam voltando ao currículo em tese. Por quê? Por que eu digo em tese? Porque o Ministério da Educação não estabeleceu como essas disciplinas vão voltar. Eles estabeleceram que a carga horária volta a ser a anterior. O que acontece depois nós não sabemos. Os cursos técnicos eles passam a ser uma exceção na carga horária do novo ensino médio com esse modelo remendado que o MEC fez. O que significa essa exceção? Significa que eles têm que ter de 800 a 1.000 horas na sua totalidade. Então, é quase que o novo ensino médio se torna uma coisa integral, que era um dos planos, e é um dos planos do Ministério da Educação progressista, né, do campo do PT já faz bastante tempo. Então, passa a ter de 800 a 1.000 horas, podendo 20% dessa carga horária ser realizada na forma de ensino à distância e estar integrada com a formação geral básica integral. Aí tem uma outra coisa que a gente precisa abrir um parênteses, é que quando eles fazem esse remendo e falam do EAD, isso já causou um certo burburinho no campo da sociedade civil, porque lidar com educação à distância na educação básica é uma coisa bastante perigosa. Nós vimos na pandemia como que isso não funciona. A educação à distância ela necessita de uma maturação, de um processo de amadurecimento do estudante para que ele se concentre totalmente. E o MEC, quando faz essa proposta de 20% da carga horária EAD, ele não especifica como que isso vai se dar. E nós sabemos muito bem como que é a realidade concreta das escolas brasileiras. Como é que isso se coloca em escolas que não têm computador, não têm internet, não têm acesso às tecnologias? Quem é que vai fornecer esse 20% da carga horária em EAD de formação profissional e técnica? Serão empresas vinculadas ao MEC, por exemplo, os grandes tubarões da educação. Então aí a gente já tem uma grande problemática que se abre. Com esse burburinho que aconteceu, o ministro Camilo Santana ele voltou atrás e disse que possivelmente eles vão cortar a ideia do EAD da educação básica. Vamos ver até onde isso vai. Bem, o próximo ponto
que foi sugerido na proposta é a manutenção das disciplinas originais, como eu falei, e o espanhol como alternativa. A manutenção das disciplinas originais é uma coisa muito importante, porque são disciplinas que fazem parte da formação geral básica integral dos sujeitos. Então, voltar a ter história, sociologia, filosofia, artes no currículo, isso é uma coisa muito importante. É claro que a gente não pode voltar a ter como estava e como era o ensino médio, aquela coisa bancária, conteudista e massacrante que sempre foi, que na verdade o estudante, ao invés de aprender o que significa filosofar e desocultar a verdade das manhosidades da sociedade, ele é mais depositado por uma série de filósofos que ele nunca ouviu falar ali. Então, mas essa é uma outra discussão que a gente precisa ter quando se pensa em alternativas para a sala de aula. Porém, voltar a essas disciplinas é um passo, porque a gente volta a ter, para as camadas populares, uma possibilidade de estudo científico, de integralização curricular e de uma formação integral e humanística do sujeito realmente, ao invés daquela formação precária que se colocava. Porém, ter o espanhol como alternativa é uma coisa bastante bizarra no cenário brasileiro. Seria necessário, falando criticamente, que o espanhol estivesse obrigatoriamente no novo ensino médio, né, na proposta curricular, porque nós estamos na América Latina. Eu não estou desmerecendo a importância do inglês. O inglês hoje é uma das línguas mais faladas no mundo e ele tem a sua importância dentro de um contexto econômico ao qual nós precisamos nos atentar quando vamos preparar as camadas populares. Porém, nós estamos na América Latina. Todos os países ao nosso redor falam espanhol. Então, o sujeito que vai viajar minimamente para qualquer lugar da fronteira brasileira, inclusive pessoas que vivam nas fronteiras brasileiras, ter o espanhol seria uma importância para aprender a dominar esse idioma, que na verdade não é tão simples quanto ele parece, mesmo que a gente tenha uma certa proximidade com ele. Então isso é algo que necessitava ser mais discutido. Os próximos 2 pontos que foram modificados nesse remendo do novo ensino médio, e um deles é bastante positivo, é a educação digital. Esse novo remendo ele inseriu educação digital como questão obrigatória no currículo do ensino médio. Isso é um grande avanço quando nós estamos falando na educação na era moderna. A educação digital ela já deveria ter sido inserida há muito tempo, né? Paulo Freire já falava isso na década de 70, que a gente não poderia parar um processo tecnológico, um processo de humanização dos seres que se emancipam. E que a gente não conseguiria debater educação mais no século que entrava, né, sem debater também o papel da tecnologia. Porém, de novo, a gente volta naqueles condicionantes que se fala no MEC atual. A disciplina de educação digital foi simplesmente jogada lá. Não se falou sobre recursos, sobre de onde virá o material para se trabalhar a educação digital, como se trabalhará celular, computador, tablet, de onde vai vir isso? A camada popular geralmente não tem acesso a esses aparelhos e a escola pública também não tem eles. Ademais, como se trabalhará a educação digital? Quem é que vai trabalhar? Vai ser um jornalista que tem um certo domínio sobre esse campo também? Vai ser um técnico de informática? Vai ser um técnico de informática junto com um professor de sociologia, que seria algo importante? Como é que isso vai ser feito? Porque para trabalhar a educação digital, a gente precisa falar de educação digital de uma forma crítica também. Senão, ela pode ser utilizada de formas nefastas, como a gente já viu nas últimas eleições. Agora, o último ponto que eu quero abordar aqui é a questão dos itinerários formativos, que é o maior remendo que o MEC fez na questão do remendo do novo ensino médio, né? Antes havia um leque de itinerários formativos que as escolas podiam escolher, criar, dentro dos grupos de disciplina. Tanto que a gente viu aberrações nas redes sociais e nas mídias, como o que está rolando por aí, aprenda a fazer brigadeiro de pote, percursos metodológicos, positivismo, esse tipo de coisa que a gente acabou vendo nos itinerários formativos, que é uma besteira, né? RPG na escola, umas coisas assim meio doidas, né? Então o MEC ele resolveu fazer só 2 itinerários formativos, ao qual eles resolveram chamar, ao invés de ser itinerários formativos, eles resolveram dificultar para percursos de aprofundamento e integração de estudos. Como? Isso é estranho. E nesse caso o estudante precisa escolher 600 horas de aprofundamento em disciplinas específicas que são as disciplinas obrigatórias do currículo. Então o estudante pode escolher sociologia, filosofia e português, né, desde que a escola oferte, mas só pode haver 2 opções de itinerários formativos no modelo escolar. De novo, o que e como que isso muda a precarização anterior? Isso parece mais um remendo meio bizarro. Bueno, gente, para concluir esse vídeo,
é importante a gente frisar alguns aspectos críticos dessa mudança. A consulta pública que o MEC fez, ela não foi uma grande consulta pública de verdade, ela foi uma consulta direcionada para as respostas que mais ou menos eles queriam. O MEC nunca esteve aberto, tanto quanto o atual ministro da Educação, Camilo Santana, com a sociedade civil a modificar de forma estrutural o novo ensino médio, até porque o Partido dos Trabalhadores nunca modifica nada de forma estrutural. Eles estavam abertos a fazer modificações pequenas, ou seja, fazer justamente isso que eu estou chamando aqui, o remendo do novo ensino médio. E não há uma mudança profundamente grande, porque alguns problemas permanecem. Os problemas dos itinerários formativos permanecem, surgem outros problemas como quem é que vai investir na educação digital, de onde vai vir esse investimento, como é que vai ser feita essa educação técnica e profissional que eles estão falando. Qual vai ser realmente a obrigatoriedade das disciplinas que voltam a ser obrigatórias? Vão contratar de novo professores e professoras para essas disciplinas? Vai haver corpo docente para lecionar essas disciplinas? E outra coisa que permanece é a BNCC como base, né, do novo ensino médio. Embora eles tenham falado em revogar a BNC Formação de Professores. Mas a BNCC permanece como base, apesar dos muitos problemas que ela tem apresentado, das disparidades culturais, étnicas que ela coloca e dos vários problemas técnicos, científicos e pedagógicos que muitos pesquisadores já têm falado em suas pesquisas, né? E como eu falei, acho que o maior problema, assim como era a reforma do novo ensino médio apresentada pelo Michel Temer, é que ela não diz nada com nada, ela não diz como as coisas vão ser feitas. E é necessário que uma proposta pedagógica especifique como que vai ser feito, quem é que vai fazer, por onde nós vamos, para que se caminhe por uma proposta melhor de educação. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse remendo do novo ensino médio. Será que isso vai impactar muito? Quais vão ser as mudanças? Não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Eu sou o Leonardo de Andrade, fico por aqui. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Uma lua, um queijo e um beijo.